Então, sobre os poluentes orgânicos, como eu já tinha falado, né, a característica dele é que ele é persistente no ambiente, ele foi banido há muitos anos atrás, mais de 40 anos, alguns deles, e eles ainda são encontrados em grandes concentrações no ambiente, então eles vão ficar por muito tempo. Eles são tóxicos, porque eles podem causar diversos problemas aos organismos, e eles bioacumulam e biomagnificam. O que é bioacumulação e biomagnificação? A bioacumulação é quando o animal vai ingerindo, né, esses compostos, vai absorvendo esses compostos, e ele fica no organismo do animal. O animal não vai conseguir eliminar esses compostos. A partir do momento que ele ingeriu isso, vai ficar no seu organismo. E a bioacumulação é quando esse animal passa para o outro através da teia trófica. Então... Ô, Josi. Oi. Eu não aguentei, eu preciso falar para o meu primeiro ano. Olha que lindo, gente. Olha o que a gente estava vendo na aula passada, tá? Teia alimentar aí, para que ela serve? Por que é importante estudar ela, tá? Desculpa atrapalhar. Não, fiquei pode falar. Emocionado. Vai lá. Tá muito rápido, Fê? Não, tá tranquilo. Tá? Eu acho que sim. Qualquer coisa me avisa, é que eu não consigo ver nada, assim, vocês me avisem. Ok. Então, a bioacumulação. Então, esses animais, você tem um animal, tipo um peixe, um fitoplâncton, que é base de cadeia alimentar, ele ingeriu esses compostos. Quando o animal do outro nível trófico se alimenta desse peixe, ele já vai ter uma concentração, que ele mesmo também vai ingerindo naturalmente, e vai concentrar tudo o que o outro indivíduo tinha ingerido. Então, conforme vai subindo o nível na cadeia trófica, a concentração é muito maior. Então, os animais de topo de cadeia e com maior teor de lipídios, eles costumam ter uma concentração muito grande desses compostos. E como que é feito o transporte desses poluentes, né? No caso dos pesticidas, eles são utilizados em plantações, foram utilizados durante a Segunda Guerra no controle da malária. Por muitos e muitos anos, eles foram utilizados no controle da malária. Foi utilizado em terra. O que acontece? Cai no curso de água do rio ou nos lençóis freáticos e, de alguma forma, vai parar no ambiente marinho. Uma outra forma que eles chegam também, no caso dos PCBs, que eram utilizados em reatores, nessas coisas, atualmente eles chegam no ambiente marinho quando esses materiais estão sendo armazenados de forma incorreta, acaba tendo vazamento desses compostos, também cai nas redes fluviais e chega no ambiente marinho. Só que a gente encontra também muito desses compostos em animais antárticos, né? Animais que estão morando, que vivem no polo. Como que esse material chega lá? Vai chegar uma parte pelas correntes, vai chegar uma parte através do transporte dos animais migratórios, né? Porque eles vão acumulando, vão chegar lá. E uma outra parte é através do transporte atmosférico. Esse material vai acabar chegando no transporte atmosférico e chega através dos ventos, chega nos ambientes mais afastados. O que é o meu trabalho em si? Eu trabalho principalmente em regiões remotas, em regiões muito distantes, que são as ilhas oceânicas e no ambiente antártico. Então, teoricamente, é lugar que a gente não teve a introdução direta desse material, e sim através desse tipo de transporte. Eu vou falar só um pouco dos projetos, mostrar algumas fotos, falar uma coisa mais do dia a dia, assim, não vou me aprender muito a dados, tal, mas se vocês quiserem saber mais, o Luiz pode passar o meu contato, vocês podem entrar em contato depois, ou a gente conversa mais tarde também, tá? Vou estar sempre aberta a responder sobre os trabalhos. Onde a gente trabalha? Quais são os nossos projetos? A gente trabalha em São Pedro, São Paulo, que é um rochedo que fica a mais de 1.000 quilômetros da costa. Atol das Rocas, que é uma formação que fica próxima a Fernando de Noronha, em torno de 360 quilômetros da costa. E a Ilha da Trindade, que ela fica a 1.170 quilômetros da costa, em direção, saindo de Vitória, tá? Todas elas são ilhas oceânicas. A gente já fez alguns trabalhos em Abrolhos também, mas não é considerada ilha oceânica devido à distância da costa. Essas são as ilhas oceânicas que nós trabalhamos.
Por que é interessante? A gente tem o interesse científico, né? Mas essas ilhas, elas só pertencem ao Brasil porque tem gente morando nelas. As ilhas, quando elas são oceânicas, elas não pertencem, né? Tipo, talvez vocês podem ver isso em história mais para frente, não sei se vocês já viram. Elas não pertencem ao país assim mais próximo, não. É quem habita ela. Tanto que a Ilha da Trindade já pertenceu à Inglaterra. A gente tem várias ilhas aqui no continente, aqui mais próximo ao continente, o hemisfério sul, que são pertencentes a países da Europa, porque é quando você habita esse lugar. Então, o que o Brasil faz? Ele tem um interesse muito grande nessa região. Então, ele mantém sempre alguém morando nessas ilhas. No caso da Ilha da Trindade, a gente tem uma base da Marinha, e durante todo o ano tem militar morando lá, e recentemente, há 10 anos, foi aberto para pesquisa. Então, recentemente, a gente tem uma base de pesquisa lá também. O Atol das Rocas é uma reserva, é mantida pelo IBAMA, mas também tem interesse da Marinha, onde fica um fiscal do IBAMA e fica até 3 pesquisadores por vez. E São Pedro e São Paulo sempre tem um interesse científico, e a Marinha que também mantém essa parte da ilha. E o porquê que o Brasil e a Marinha têm tanto interesse, né, em manter pessoas morando lá, com toda essa logística e tal, não é só a parte científica. Vocês já ouviram falar em zona exclusiva econômica? A zona exclusiva econômica, o que é ela? Cada país tem a sua. E o que é? 300 quilômetros da costa pertence àquele país. Então, toda essa nossa costa, 300 quilômetros para dentro do mar, pertence ao Brasil. Em relação ao quê? É uma zona exclusiva econômica, que só o Brasil pode explorar. Só o povo brasileiro, os navios brasileiros, as indústrias, podem explorar, tanto para pesca, recreação, qualquer coisa. Só o Brasil. É exclusivo do Brasil. E o que acontece? Se você manter... Aqui está a Ilha da Trindade, e aqui está Fernando de Noronha e o arquipélago São Pedro de São Paulo. Se eu tiver pessoas morando nessa ilha, eu aumento esse raio de extensão de zona exclusiva econômica. Então, esse é o interesse político do Brasil em relação a manter pessoas morando nessas ilhas, certo? Para você aumentar essa área de exploração. Então, é lógico que tem a importância científica, claro, mas também tem toda a parte econômica que é muito importante para o Brasil. E se por um acaso sair todo mundo da Ilha da Trindade, ou por algum motivo, e um outro país chegar e não tiver ninguém, eles podem assumir esse território para eles. Então, por isso que nunca, tanto o arquipélago de São Pedro e São Paulo e Trindade ficam vazias. Sempre tem um brasileiro morando nelas. Atol das Rocas já é uma outra situação que ela já está dentro da zona exclusiva econômica, então não tem essa parte militar preservando essa região. Mas o arquipélago de São Pedro e São Paulo tem. O Atol das Rocas. Esse é o Atol das Rocas, que fica no oceano, né? O que é? Provavelmente há muitos anos atrás, foi um vulcão que ficou inativo. Essa parte como seria a boca do vulcão. E o que a gente tem lá? 2 ilhotas. É isso. E o que acontece? Quando a gente faz pesquisa nessa região, as expedições duram 28 dias. Você vai de barco, você leva 24 horas para chegar, e você chega lá, você fica 28 dias. É esse o ambiente que você fica. Você ficou lá, né? Eu fiquei lá. Eu fiquei 28 dias. Eternos. Não, é muito lindo, é muito gostoso, mas você tem várias dificuldades, né? Eu vou relatar um pouquinho para vocês saberem. É muito legal, claro, tipo, é uma experiência incrível, mas você tem que abrir mão de alguns confortos, né? Você imagina você no meio do oceano com 2 montinhos de areia, assim, que é onde você tem, que fica fora da água. Toda essa outra parte aqui são recifes. Quando a maré tá baixa, isso daqui esvazia, né? É só areia.
e quando a maré sobe, vira um grande lago, que entram os tubarões, é cheio de tubarão, é cheio de raia, é cheio de peixe, é a coisa mais linda. E aqui em torno é proibida a pesca. Então, a diversidade marinha que tem ali é muito grande e muito preservada. Essa é a casa, né, que tem lá agora, né, já foi bem melhorada, tudo, mas é isso que a gente tem lá. Essa casa, ela tem 2 quartos, uma cozinha, e não tem banheiro. E não tem água doce na ilha. A gente leva água doce, né, que seriam os galões de água, que é praticamente para beber, só para você tomar e para cozinhar. Você não tem energia elétrica. A gente tem umas placas solares para quando a gente precisa conseguir tentar conectar a internet, como a internet e a rádio, para mandar notícias para o continente. Como a gente tem é muito restrito, né? Vocês estão vendo o lugar como que é, apesar de ser muito bonito, você imagina, pode ficar no máximo 4 pessoas por vez. Daí vocês imaginam 4 pessoas que não se conhecem por 28 dias num lugar que, tipo, não tem banheiro e não tem água à vontade. Big Comida. Brother. Oi? Big Brother, né? Mais ou menos. Então, e daí a gente precisa mandar notícias para o continente. Por quê? Porque pode acontecer alguma coisa, as pessoas podem não estar se entendendo muito bem, as coisas ficam mais afloradas. Então, uma política do Atoll das Rocas é assim, é super difícil conectar a internet, você tem que ligar um gerador, limpar a placa solar, porque os passarinhos vão lá e defecam em cima, e daí você tem todo esse processo, e se por um acaso tiver 4 pessoas na ilha, as 4 pessoas têm que entrar em contato com o fiscal do IBAMA no continente para saber que realmente está tudo bem. Não adianta uma pessoa entrar na internet, mandar uma mensagem, sou fulano tal, e todos estão bem. Não, eles querem receber de todos os integrantes da equipe para saber se realmente todos estão bem. E a gente fica lá os 28 dias sem tomar banho de água doce, só água do mar. A água que a gente leva é realmente só para cozinhar e para tomar. A gente tem direito a 2 copinhos de água por dia para escovar os dentes e lavar o rosto. É o máximo que você consegue. Não tem banheiro. Então, teve um estudo de circulação oceânica ali. Então, tem um ponto da praia onde você vai, que você pode fazer as suas necessidades e, devido às correntes, esse material, tudo que você faz ali, é levado para longe da costa, né? Então, não tem problema de material ir parar na praia, essas coisas, mas é só nesse ponto específico, daí você tem que ter um acordo com as pessoas da casa, falar assim, estou indo ao banheiro, tipo, que não é o banheiro, mas não saiam na praia agora, sabe? Essa é mais ou menos a vida, uns 28 dias que você tem no Atoll das Rocas, que você olha assim, nossa, que maravilha passar 28 dias aqui, né? Sim, é legal, mas você não toma banho, você não tem banheiro, você não tem privacidade, você não tem frutas frescas, por exemplo, tipo, você tem nos primeiros dias, mas você vai ficar um mês, você não tem geladeira, né? Então, você tem todas essas restrições. Mas é realmente um lugar muito bonito, como vocês podem ver. Então, essa é o nosso sistema de internet, que vocês imaginem a dificuldade da gente conseguir utilizar quando precisa, porque você tem que limpar sempre a placa, e essa placa você limpa 2 horas depois, já está cheia de fezes novamente, porque eles acham um ótimo lugar para ficar. Aqui é quando a maré está cheia, você tem essa visão, né, em frente à casa. Aqui, ó, é a parte onde fecha o atol, né? As aves. Esse é um atobá que só tem lá, né? Que é o atobá de pata vermelha. Eles não ficam no chão como os outros, eles só ficam nesse único coqueiro que tem na ilha. Esses são os atobás brancos, eles já fazem os ninhos no chão. Ô, Josi. Oi. Daí, no caso, qual que é a sua função lá? Eu vou falar, Fê. Assim, como eu falei desses poluentes orgânicos que eu pesquiso, a minha função lá é estudar esses animais que eu estou mostrando agora. Então, lembra que eu falei da teia trófica, tudo? A gente fica lá
sempre que aparece um indivíduo morto, eu vou mostrar aqui, peraí. Esse é o atobá marrom, né? E esses são os ninhos. Daí, o que a gente faz lá? Esse é um atobá marrom com filhote, olha como o filhote é bem diferente, né? O que a gente faz lá? A gente pega esses animais, quando eles aparecem mortos, né? E a gente analisa a teia trófica para ver aquelas concentrações que eu estava explicando. Então, a gente pega os caranguejos mortos, a gente pega as aves que aparecem mortas, os ninhos que ficam abandonados, a gente coleta os ovos. E a gente vai, depois que faz essa coleta lá, a gente coleta tanto, a gente abre o indivíduo, quando a gente pega uma ave, por exemplo, a gente abre o indivíduo, depois eu volto aqui, então. Aqui, ó, a gente abre o indivíduo, né, analisa o sexo do indivíduo, vê o que é, faz as biometrias, que são as medidas desses indivíduos, vê qual é a espécie, e coleta um pedaço de músculo, um pedaço de fígado, e a gente vai levar esse material para o laboratório para analisar, para ver a concentração daqueles pesticidas, daqueles PCBs, de todos aqueles compostos orgânicos que eu expliquei no começo. Então, a minha função nessas ilhas é coletar o material e depois levar para o laboratório para fazer as análises. E além desse tipo de coleta, a gente também faz a parte de caracterização do lixo, né? A gente vê o que para de lixo na praia, a gente faz a coleta, e quando tem microplásticos, a gente também coleta, leva para o laboratório para fazer análise desses compostos, para saber o quanto desses compostos estão ficando aderidos nos plásticos e pode ser transferido para a cadeia trófica. Tá? É só para mostrar um pouco mais da rotina da casa, né? Essa é a nossa casa. Ó, aqui a gente tem um rastro da tartaruga, que ela subiu para desovar. Aqui é a cozinha, né? Vocês veem que não tem pia, não tem nada. Tem uma geladeira que funciona através do gerador, mas ela não fica ligada direto. Daí a única água potável que a gente tem fica nesse galão, né? A gente leva alguns, né? Essa é a varanda, onde a gente acaba fazendo as nossas refeições. Tem uma parte que a gente pode utilizar para fazer alguns trabalhos. Esses eram os colegas que estavam lá no momento que eu estava também, a gente trabalhar junto, fez esses trabalhos juntos. E algumas fotos só para vocês verem a ilha, né? Como eu falei, quando a maré está cheia, e aqui quando a maré está vazia. Toda a água é esgotada nessa região. Daí a gente consegue andar por aqui, ir até os recifes, olhar. Aqui é um ninho de tartaruga, né, que devido à movimentação no mar acabou deixando ele exposto. Daí esses ovos também foram coletados para análise. Esse é um ovo de viuvinha, que é essa ave, esse aqui eu já tinha mostrado. Então é assim que a gente encontra os animais mortos. Daí nesse caso a gente pode ver o que tinha de lixo ainda, que ainda permanece dentro do indivíduo. E nesse estado aqui já não dá para coletar fígado e músculo para fazer análise desses compostos que eu faço, mas dá para coletar pena para analisar metais pesados. Então, quando a gente faz uma expedição dessa, a gente tenta otimizar ao máximo as coletas para vários grupos se beneficiarem e a gente conseguir muitos dados, né? Porque são expedições que são muito trabalhosas de fazer, né? Exigem muito dos profissionais e custo. Então, a gente otimiza ao máximo o que dá. Já na Ilha da Trindade, que também é uma ilha oceânica, ela já tem uma estrutura maior, ela já tem água potável, a gente tem os mesmos indivíduos nas duas ilhas, né? Então a gente consegue fazer uma comparação dessas aves. Aqui eu estava esperando para conseguir coletar, a gente tem que ficar meio próximo delas, esperar elas se acalmarem. Eu tenho um pulsar aqui, ó, que está meio escondidinho atrás dessa moitinha. E é um trabalho super cansativo, assim, você fica muito tempo até conseguir coletar uma ave. Nesse caso aqui, a gente faz análise de aves que estão vivas, a gente não fica esperando só aparecer um animal morto. A gente coleta a ave, tira o sangue e solta a ave novamente. Então, a gente consegue ver a concentração nessas colônias com as aves vivas. Aqui, coletando um atobá, então a gente só pega, imobiliza rapidamente e coleta o sangue, né? Não faz mais nada. Tá um atobá com um filhote, esse daqui a gente só avaliou o sexo, tá? E não chegou a capturar para não assustar o filhote.
Na Ilha da Trindade, a gente tem esses rochedos, onde tem os petréis, que fazem ninho dentro desses rochedos, que a gente também estuda. Aqui é só para mostrar, tipo, a dificuldade de acesso aos pontos, né? Você tem, nessa ilha, você tem uma extensão muito maior e tem que chegar em vários pontos diferentes. Aqui é coletando peixe, para fazer de novo aquele perfil da teia trófica, né? Para ver a concentração desde os peixes até os animais, no caso as aves aqui, que são os topos de cadeia. Aqui análise em caranguejo. Aqui essa seringa aqui é para coletar a urina do caranguejo, que a gente consegue ver metabólitos de óleo, resíduos de óleo. Pela urina. Então aqui também é coletando a urina dele, com uma seringa enfiando no bichinho, coitado. E aqui é mostrando os resíduos de lixo que aparecem nessa ilha. Ela é uma ilha que está a muitos quilômetros da costa, então a maioria do lixo que chega aqui é lixo que vem através das correntes ou de navios que acabaram acontecendo algum acidente ou que foi lançado de forma indevida e os apetrechos de pesca. Então, todo esse lixo a gente coleta, pesa, relata o que tem, quais são os tipos, para a gente poder fazer uma classificação depois. Uma coisa que aparece muito, não sei se vocês conseguem identificar aqui, onde eu estou passando o mouse, são esses lightlines, que são aquelas luzinhas de emergência. Tem muito no ambiente, porque eles usam na pesca. E aqui é um trabalho chato de fazer, que é a coleta de pellets. Como a gente analisa os compostos orgânicos, não pode colocar nada. Então, o trabalho é você ficar com uma pinça, andando pela praia e coletando aqueles microplásticos. Daí a gente remove no papel alumínio e depois leva para o laboratório para analisar. Aqui é a coleta dos peixes, coleta de sangue nas aves, sangue nas tartarugas, né? Para poder fazer análise desses compostos. Aqui é coletando sangue de uma tartaruga. No momento que ela está fazendo a desova, ela é um momento que ela fica totalmente estática. É a hora que você tem para fazer esse tipo de trabalho, porque ela praticamente parece que não está sentindo nada, ela não se mexe, ela só fica fazendo a desova. Então, aqui nesse momento ela está desovando, eu aproveito para coletar o sangue e fazer as medidas que são necessárias. Aqui é o indivíduo que apareceu boiando na praia, uma imbricada, uma tartaruga diferente. É um filhote, né, juvenil. A gente levou para coletar o sangue e depois soltou novamente, fez as medidas e tal. Um caranguejo, né, que se alimentando de um filhotinho que tinha acabado de eclodir do ovo, fazendo a postura novamente aqui dos ovos. Aqui a gente vê depois que passa, a gente marca os ninhos, né, durante a postura. Quando está fazendo a postura, a gente vai, marca o ninho, deixa passar os 3 meses e depois vai lá para contar quantos ovos eclodiram, quantos não eclodiram, qual foi o sucesso reprodutivo daquele indivíduo. Na Ilha da Trindade, a gente fica 2 meses, cada expedição dura 2 meses. Então, sempre tem uma equipe do Projeto Tamar lá, então eles vão refazendo esse trabalho sempre. E lá, os ovos que não eclodiram, né, que não iam eclodir mais, eu coletei também para fazer análise desses compostos. Aqui é durante a eclosão, elas estão eclodindo, né, estão saindo da areia. Aqui é tirando a craca, né, dessa tartaruga, depois de ter coletado o sangue. Para chegar nessa ilha, a gente também tem o apoio da Marinha. A gente pode, aconteceu já de ir nesse iate algumas vezes, mas a maioria das vezes a gente vai com o navio da Marinha mesmo, que são navios maiores. Essa é a casa de pesquisa, só pesquisadores ficam nessa casa, que é a Estação Científica da Ilha da Trindade, que foi construída há 10 anos. Ela comporta 8 pessoas, tem 2 quartos, aqui já tem banheiro, a gente tem água potável, tem água doce à vontade, pode tomar banho todos os dias, tem um laboratório de trabalho. Essa é a casa por dentro. Aqui são os militares que vivem na ilha, eles passam 4 meses, a cada 4 meses troca a equipe. Aqui é um momento onde a gente está fazendo o almoço. E aqui são algumas imagens da ilha para vocês conhecerem um pouco. A dificuldade de chegar em alguns pontos para coleta.
Aqui é o arquipélago de São Pedro e São Paulo, que é o outro rochedo, que ele é muito mais distante da costa, né, e é muito mais inóspito. Só tem esse rochedo, só temos isso. Também não tem água potável, a única água que a gente tem lá é a água que a gente leva. E aqui tem a casa que a gente vai nesse barquinho, um barquinho de pesca, a gente leva 4 a 5 dias para chegar lá. Essa é a tripulação, aqui é a cozinha do barco, aqui a gente faz nossas alimentações, e aqui é como que a gente vai. Aqui, ó, se vocês conseguirem, não sei, dá para ver direitinho, são 4 camas. Aqui é eu deitada na cama, para vocês verem, tipo, não tem como se virar na cama. Então, são 4 dias nesse ambiente, até 4 a 5 dias, até chegar na ilha. Independente do mar que tiver, se tiver muito balançando muito, tiver muito bravo, assim, tipo, condições climáticas, pode durar até 8 dias essa viagem. Quando a gente chega lá, a gente desembarca num bote, chega aqui nessa região, que é sempre essa batedeira, parece, né, o mar sempre está agitado, sobe por uma escadinha aqui e acessa a casa. É só um rochedo, a gente fica 15 dias lá, né, levando de 5 a 6 dias para ir, 5 a 6 dias para voltar e 15 dias no rochedo. O trabalho é o mesmo, em todas as ilhas a gente coleta essas aves, faz a coleta de sangue, esse é um colega que estava lá comigo, me ajudando, aqui é a coleta de sangue, essa é a casa, aqui a gente tem o mesmo problema, né, das placas solares, tem que todo dia subir, lavar essas placas. Então, além do trabalho de pesquisa que você tem, né, que você está fazendo, você também tem essas funções de manter o local que você está, né, são esses trabalhos, aqui é uma casinha de baterias, que acumula energia das placas solares, aqui, ó, é uma região que quando a maré está cheia fica toda inundada, aqui a gente tem alguns ninhos, aqui fica inundado de água, não essa, né, mas nesse mesmo local já foram derrubadas 2 casas devido à força da maré. Esse é por onde a gente chega. E aqui a gente fazendo o mesmo trabalho de coleta das aves, classificação, o ambiente marinho, quando o mar está calmo, quando ele não está. O arquipélago de São Pedro e São Paulo, esse é um vídeo só para vocês verem, ouvirem um pouco o barulho, o som constante que é no arquipélago. Nossa, que louco. Eu vou cortar um pouquinho, tá? Aqui são as aves com seus filhotes, né? Os atobás também. Então, se vocês verem nas 3 ilhas, as espécies são praticamente as mesmas, né? Que frequentam essas ilhas. Então, a gente consegue fazer um comparativo desses poluentes nessas ilhas. A gente consegue analisar a concentração na teia trófica. O trabalho que a gente faz nelas é praticamente o mesmo. São algumas espécies só. Uma coisa que chama muita atenção é que nos ninhos, às vezes, eles começam a fazer os ninhos com plástico, que é o que tem na região, né? Mesmo sendo um lugar tão distante, mesmo sendo um rochedo que não tem praias para acumular o lixo, mesmo assim as aves acabam encontrando plástico e trazem para os seus ninhos. Essa é a estação científica, né, do arquipélago de São Pedro e São Paulo, onde a gente passa os 15 dias, tem apenas um quarto, aqui cabem 4 pessoas, tem um quarto, uma cozinha, e aqui tem um banheiro, onde eles ficam, né, nas placas solares, né, que a gente tem aquele problema. E, Fê, não sei como está o tempo, eu ia falar só um pouquinho da Antártica, dá tempo? Acho que pode falar sim, tranquilo. Tá, vou tentar ser rápida aqui. Então, e na Antártica, que também é um ambiente distante, a gente faz o mesmo trabalho de impacto que a gente faz, né, nessas ilhas, né, nos animais, a gente analisa os animais que aparecem mortos, faz a coleta de sangue, só que a gente também faz um outro trabalho, porque na Antártica você tem várias estações de pesquisa de vários países. Então, um dos projetos que eu participei lá foi a coleta de material próximo à estação de pesquisa, para ver
quais são os impactos que as estações de pesquisa causam nesse ambiente, né? Porque não adianta a gente estar lá fazendo pesquisa, tudo, e não se preocupar com o impacto que a gente está causando. Porque a gente causa, não tem como. Só o fato de a gente estar aqui, a gente está causando impacto, certo? Através do consumo, através da liberação de alguns resíduos. Então, o que a gente fez, a gente ia em diversas estações de pesquisa, coletava água, coletava sedimento e fazia análise tanto de compostos de origem de esgoto, detergentes, que são indicadores, e desses poluentes também. Daí, só para mostrar como que a gente vai para lá, né? A gente vai no avião da Força Aérea. É nesse estado que a gente vai, não pense tipo, que é primeira classe, é todo mundo amontoado, sentado nas redes, com as perninhas todas juntas aqui. Daí a gente pega esse avião no Rio de Janeiro, vai até Pelotas. Em Pelotas, a gente tem uma base, né, do Programa Antártico, onde eles fornecem essas roupas especiais para a gente, né, que são próprias para o frio. Então, eles emprestam essas roupas, a gente passa um dia lá experimentando, selecionando o material que vai levar. No dia seguinte, a gente voa nessas condições para o Chile. A gente vai até Punta Arenas, no Chile, e lá no Chile a gente fica aguardando para um tempo bom, né, para o avião poder levar a gente até a Antártica. Quando a gente chega no continente antártico, a gente chega numa base chilena, que é a única que tem o aeroporto, né, onde você consegue descer com o avião, e de lá tem um navio aguardando a gente. Esse navio é um navio brasileiro, ele passa 6 meses do ano lá na Antártica, no período de verão, para fazer esse trabalho de logística e alguns trabalhos de pesquisa. Daí eles pegam a gente e levam direto para a estação brasileira. A gente vai dentro desse navio. Esses navios são navios polares, estão equipados com laboratórios também para você trabalhar. Se você estiver fazendo algum trabalho no navio, você tem espaço para trabalhar, armazenar, coletar. E aqui já é na estação brasileira. A estação brasileira, ela pegou fogo em 2012. Em fevereiro de 2012, agora já foi reconstruída. Agora, esse ano está sendo a primeira fase, onde já tem novos militares lá, e a partir do ano que vem já vai ter pesquisa novamente. É assim, a base já vai estar pronta para receber pesquisadores, porque mesmo depois do incêndio, a gente continuou indo para lá, ficando acampado em módulos emergenciais, continuou a pesquisa, não que tinham cancelado, né? Aqui, coletando a água, né, para fazer essa análise de poluentes. Então, a gente coleta, fixa o material e vai levar para o laboratório para fazer análise. Algumas análises a gente conseguia fazer lá, mas depois do incêndio a gente tinha que trazer tudo para fazer no Brasil, porque não tinha estrutura mais. Essa é na antiga base ainda, né, antes do incêndio. Alguns animais, né, da região antártica, as focas, os lobos, os pinguins. Essa é uma foca leopardo, ela chega a ser um pouco agressiva, é um dos bichos que a gente tem que tomar cuidado lá. Aqui é para mostrar, né, tipo, a situação que você tem, às vezes, tipo, a neve cobre total a estação, você não consegue ver uma janela descoberta. Esse é um dos quartos, isso é tudo da antiga estação, tá? Aqui era um corredor dos quartos, aqui era uma biblioteca, aqui era a saída de emergência, toda coberta pela neve, então você tinha que pegar uma pá, cavar para conseguir sair em algumas ocasiões. Essa é uma sala onde a gente deixava os equipamentos, e uma vista aqui. Isso daqui é a base, tá vendo? Isso aqui é o teto da estação, praticamente coberta de neve. Aqui, quando o mar está congelado, a estação praticamente coberta de neve, né? Isso aqui é o teto da estação. Aqui é onde abriram uma passagem, né, para conseguir entrar. E aqui é conforme vai passando o tempo, chegando o verão e descongelando. Eu queria morar aí. Oi? Eu queria morar aí. É gostoso. Aqui é um esqueleto de uma baleia que já montou quando ele esteve lá. Aqui é uma professora, ela tem 85 anos, ela continua fazendo pesquisa na Antártica e ela mergulha lá. Ela vai lá para fazer trabalho de mergulho. Tenho muito orgulho dela. Aqui também as aves, né, a gente encontra. E aqui foi depois do incêndio.
Como a gente tinha sempre esse trabalho de impacto ambiental, logo que teve o incêndio, a nossa equipe foi convocada para fazer o levantamento do impacto do incêndio. Então, a gente já tinha todo esse trabalho, a gente tinha muito material, muitos dados de como era a região antes, e daí a gente aproveitou para comparar o que aconteceu depois do incêndio, né? O Ministério do Meio Ambiente convidou a gente para fazer esse projeto. Por quê? Lembra que teve queima, então teve a introdução de hidrocarbonetos no ambiente, a gente tinha combustível armazenado, provavelmente foi parar no ambiente marinho, então a gente teve a introdução de petróleo, a gente teve a queima de material, lembra dos retardantes de chama? A partir do momento que teve a queima, foi liberado aqueles PPDEs no ambiente, a gente tem tinta, que tem PCBs e metais pesados liberados no ambiente, então houve um incêndio, houve muitas perdas e, além de tudo isso, a gente teve a introdução de vários compostos químicos, vários poluentes no ambiente. Então, depois do incêndio, a gente foi convidado para fazer a coleta também e análise desse material. Isso daqui é dentro da estação, né? A gente coletando material, fora da estação. E o que a gente faz depois? A gente leva todo esse material para o laboratório e faz análise. Eu não vou me prender muito nessa parte por causa do tempo, mas depois eu posso explicar para quem quiser. Basicamente, a gente faz a extração desse material, retira esses compostos, injeta no equipamento que chama cromatógrafo, e esse equipamento consegue mostrar para a gente quais são os compostos que tem nessas amostras. É praticamente isso daqui, ó, esses picos. Cada pico é um composto químico diferente que estava introduzido no ambiente marinho, ou num animal, ou uma amostra de sangue, numa amostra de tecido, num plástico. A gente consegue ver esses compostos, ver o que tem e quanto tem em cada amostra. Aqui é só para mostrar o laboratório, como que é, né, a parte de laboratório. E esse daqui é um equipamento que a gente utiliza para fazer essas caracterizações. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito corrido. Muito obrigado. Agradecer, Josi, a sua participação. Eu sou a Priscila, professora coordenadora de área aqui da escola. E a contribuição, a riqueza de detalhes. Eu estou apaixonada pela sua palestra, tá? Ai, obrigada. O professor obrigada, Luiz também, que trouxe um pouco da paixão da vida dele para a gente, né? A gente consegue conhecer mais as pessoas com as paixões que ela tem. E, assim, eu acho que é muito rico isso. E os nossos alunos aqui, ó, só pelas mensagens, a gente está vendo que eles estão amando também. Ai, que gostoso. E posso deixar meu e-mail, se vocês quiserem. Se os alunos quiserem tirar dúvidas, se quiserem conversar a respeito, eu sou totalmente aberta. Aqui no Instituto Oceanográfico da USP, tem um museu, eu acho que o Fernando já chegou a visitar, o Luiz Fernando chegou a visitar. É aberto para os alunos, é gratuito, tem várias oportunidades, se alguém quiser vir passear, se quiser conhecer o laboratório, pode entrar em contato, a gente está super receptivo para receber. Obrigado. Aqui é o Vitor, coordenador também da escola. Obrigado pela sua disponibilidade, né? Agradecer o empenho, esse despertar do projeto de vida, que a gente tem bastante aluno aí com projetos de vida na área de biológicas, aí saúde, então tudo entra aí. E não só isso, quando você mostrou os slides do laboratório, dos gráficos, o aluno pode entender que ali não é só biólogo, né? Ali tem químico, tem físico, tem matemático. Então, para fazer um negócio daquele, tem que a área toda tá envolvida. Tem um pedacinho de cada profissional. E é legal para ele ver se despertar disso, né? Agradecer aí o Luizão também aí. A gente chama ele de Luizão, né? Luiz Fernando. Mas que é muito bom isso. E é muito legal mostrar isso. Tem aluno nosso ali, por exemplo, a Lara, se eu não me engano, já foi, a Caroline. Elas já foram também no museu lá da USP. Ah, que legal, que legal. Parabéns, Josi, excelente palestra, amei, do começo ao fim chamou muito a atenção, tá? Você está de parabéns, seu trabalho é maravilhoso.
Ai, obrigada, gente. Desculpa se ficou meio corrido, mas acho que era muita informação e eu acabo me empolgando um pouco também. Mas obrigada por poder participar também, gostei muito. Tem a Anaí aí, ó. A Anaí é bióloga, também apaixonada, se ela quiser falar alguma coisa. Quer, Anaí? Aqui, sim, adorei, parabéns. Eu só queria estar lá. Amei, parabéns, Rose. Parabéns. Oi, bom dia, sou Adriano, professor de Química. É muito interessante também, né, a parte dos metais pesados encontrados nas aves, né? Bom assunto para trabalhar com os alunos. E parabéns pela palestra. Ai, obrigada. Bom dia, eu sou professora Solange de matemática e sou muito exatas, mas eu tenho uma filha que vai por esse lado e ela está de atestado médico hoje. Eu falei, filha, vem assistir, ela está assistindo, ela vê. Parabéns, você já conseguiu encantar pessoas até fora aí da nossa unidade escolar. Parabéns. Ai, que gostoso. Acho importante passar isso, né, tipo, e que é possível, né, assim, não vou falar para vocês que é fácil, foi super tranquilo, não foi, na verdade, assim, mas acho que vale muito a pena o empenho de você conseguir fazer o que você gosta, assim, passar por algumas dificuldades, mas vale a pena, vale realmente. O empenho que vale a pena, né, o que a gente sempre prega aqui, a persistência, a perseverança, a resiliência de se refazer quando uma parte não deu certo. Porque para chegar aí onde você chegou, não é fácil. Você sentir o frio que você sentiu, né? Não é fácil. Sim. O Luiz sabe, ele ouve minhas reclamações, às vezes, tô cansada, vou desistir. Daí, não vou, não. Depois passa. Aí eu falo para ela vir dar aula. E parabenizar vocês muito, assim, eu acho emocionante ver todo um trabalho, toda a dedicação, porque é muita doação para ver tudo isso. Esse que é o meu filho Paulo, ele é apaixonado pela biologia marinha, e ele falou, mãe, muito legal e tal, não conseguiu participar de toda a palestra, porque ele também está tendo aula, mas assim, saber que existem pessoas como vocês que se dedicam, né, a minha área é matemática, mas assim, que a gente vê que tudo, como o Vitor falou, está amarrado, muito junto e, assim, sensacional. Parabéns. Obrigada, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado. Estou disponível para ajudar no que eu preciso. Eu quero agradecer, Josi, muito. Você sabe o quanto que eu estava até ansioso para ver se a molecada ia entrar. Ó, nós estamos com 38 alunos. Nossa, que legal. Estou muito feliz de quem entrou. Quero agradecer principalmente aos alunos que entraram, aos professores, os coordenadores, né, e você, de ter dado essa aula para a gente, foi muito legal. E como a gente conversou, a parte da habilidade, né, que a gente estava falando sobre os intuição, ela foi dita, tudo, é importante, faz parte do nosso currículo, mas a parte de projeto de vida eu acho que é muito importante. A galerinha que eu não estou vendo aí, fica aí, né, o depoimento de que é possível. Ela veio estado também, né, não é uma pessoa, vamos chamar assim, de burguesa, que saiu do poliedro e veio e está fazendo o que está fazendo. Ela correu atrás e chegou até onde ela chegou. Não é fácil, isso é legal que ela mostrou também, que não é só glamour, né, as fotos são bonitas, mas o perrengue que passa, opção de vida, tem que se dedicar muito para isso, não é qualquer um que vai aguentar, e, por final, é o que o Vitor falou, era o que eu ia falar mesmo. A gente viu um pouco de mais, todas as línguas que você precisa aí um pouquinho para estar se virando. Então, assim, essa interdisciplinaridade que é importante, que o aluno precisa enxergar, né, que, querendo ou não, você é bióloga, mas você tem que ter um pouquinho de cada noção de tudo para poder. Muito obrigado. Agora eu ia deixar, não sei como que está o nosso tempo, se algum aluno quiser se manifestar, quiser conversar, quiser perguntar, gente, fique à vontade. Professor. Fala, Matheus. Ô, Josi, sobre a questão daqueles lixos lá,
nos mares, é possível a retirada ou não? É possível a retirada, mas o principal era não lançar mais. Primeiro a gente tinha que cessar o lançamento, porque não adianta. E é muito lixo, você viu, são toneladas e toneladas de lixo que tem. Mas primeiro a gente tinha que barrar a fonte de entrada desse lixo no ambiente, né? Porque não adianta a gente ficar tirando e continuar chegando. Então a gente precisa de várias políticas públicas, muita conscientização para que não seja mais lançado, para que não chegue esse lixo no ambiente. Mas existem vários processos para tentar a retirada desse lixo, sim. Entendi. E o que é importante aí também, viu, Matheus? E a Josi pode complementar, que é a nossa realidade. Está lá na Antártica, está lá muito longe, mas esse lixo saiu do continente. Fomos nós que jogamos. Então, né? A gente tem um grande problema. Lembra que eu falei da zona exclusiva ali, econômica? Sim. A gente tem um grande problema ainda, cultural, muitas vezes, que a partir do momento que você passa dessa zona exclusiva, que são águas internacionais, muitos navios de turismo, alguns navios militares, eles usam águas internacionais para descarte de lixo. Então, muita coisa vem do continente, uma grande parte vem do continente, mas a gente também tem o descarte intencional de embarcações, sabe? É uma coisa que a gente não tem, tipo, essa divisão no ambiente, né? Regiões, não. Mas eles acham que passou dessa zona econômica, não é mais minha parte, é internacional, o problema não é meu, e tem um lançamento, sabe? Diretamente desses resíduos. Mas a maior parte, eu falei, vem do esgoto, e como você falou, vem do continente, né? A gente tem, acho que uma coisa que a gente pode deixar aqui também é sobre o consumo, né? A gente pensar muito no nosso consumo, porque quanto mais você consome, mais é produzido, e às vezes você não tem o descarte correto desse material. Então, a gente pode pensar em consumir menos, né? Deixar essa questão, né, sobre o consumismo, e a outra é ser responsável total pelo lixo que você produz. A partir do momento que você compra um equipamento, que você compra alguma coisa que você não quer mais, não tem esse jogar fora, né? A gente não tem esse conceito de jogar fora. Para algum lugar vai. O máximo que você está fazendo é tirar da frente do seu olho. Mas não tem o fora, não existe isso. Está indo para algum lugar. Então, a gente tem que ter a consciência de ser responsável por tudo que a gente produz, sabe? O aluno chupa bala na sala de aula. Você comprou aquela bala, você é responsável pelo destino daquele papel de bala. Eu vou me responsabilizar por isso e jogar no lugar correto. O que é o lugar correto? Ou, principalmente reciclagem, né? Não sei como que está a situação da reciclagem em São José. Em São José é muito boa. Então, isso é uma coisa muito boa aqui em São José. Caminhar para reciclagem, mas acho que o principal é tentar não produzir tanto, né? Evitar de pegar aquela sacolinha plástica, porque sacolinha plástica não é mais reciclável, já é o final do plástico, então você só está gerando resíduos. Tentar menor consumo de alguns produtos, né? Para gerar menos resíduos. Então, se a gente começar por aí, vai ser menos lixo destinado em ambientes incorretos e chegar nesses ambientes todos. Uma frase que não é minha, mas eu sempre uso, é pensar globalmente, agir localmente, né? Eu tenho que pensar lá na Antártida, assim, é importante eu estar lá, eu verificar todas das rocas, tudo. Mas se eu não fizer minha parte local, não adianta nada. Sim. Porque a gente conversava na faculdade, né? Muita gente entrava para trabalhar com golfinho lindo, bonito. Mas poluía na faculdade, era um cara que não fazia a sua parte. Então não adianta, né? E eu estou falando isso para todos. Não adianta a gente pensar no golfinho, na tartaruga, que foi uma coisa que eu trabalhei um pouquinho, e eu não fizer a minha parte aqui, né? Pensar assim no globo, no total, então tem que ser local. Córrego Senhorinha, que eu sempre falo para eles, que é um córrego que tem lá próximo, né? Então, tudo isso faz parte da nossa realidade. A gente tem que pensar primeiro na nossa casa, na nossa escola, no nosso bairro, na nossa cidade, para depois refletir para o ambiente externo. Sim, exatamente. Mais alguém, gente? Mais algum aluno? Tem alguém aí tem algum aluno aí?
Eu acho que não. Eu espero, então, que vocês tenham gostado. E a última, agradecimento. E, sim, a felicidade de estar, assim, com uma pessoa que eu conheci na faculdade, né? E de ser essa profissional e minha amiga. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. E, Luiz, se quiser passar, não sei, o canal que você tem, mas passa um e-mail para eles, se eles quiserem entrar em contato para conversar, tirar dúvidas. É baratinho na minha mão. Fiquem à vontade. E obrigada por todos que entraram. Gostei bastante. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Falou, obrigado. Ó, tem uns comentários aí no chat aí, ó.